função exponencial. Antes vamos dar uma revisada em funções exponenciais, que nada mais é do que aquelas que crescem ou decrescem rapidamente. Chama-se função exponencial a função f de r em r, positivos exceto zero, tal que f de x é igual a a elevado a x, em que a pertence aos reais, onde zero é menor que a, sendo a diferente de 1. O a é chamado de base e o x de expoente. A função pode ser crescente ou decrescente, a depender do valor da base. Se a base a for maior que 1, a função é crescente. Se a base a for um número real entre 1 e 0, a função é decrescente. Temos um exemplo aqui de função exponencial, bastante presente na nossa vida, que é o caso dos juros. No primeiro mês, você vai ao banco e deposita R$100 a um juro de 3% ao mês. Passando-se um mês, o seu rendimento será R$100 mais 3, logo você terá 103, ou seja, 100 vezes 1 mais 0,3 é igual a 100 vezes 1,03. No mês seguinte, o seu juros será calculado sobre os seus 100 que você colocou no banco ou sobre os 103 que você obteve com os juros deste mês. É claro que se for para calcular o seu juros somente em cima do que você colocou, não vale a pena, não é? Então, o que acontece é que agora seu capital é 103 e é ele quem vai ser a base para o cálculo de juros deste mês. Logo ao final do segundo mês, o seu capital será 103 vezes 3%, ou seja, 100 vezes 1,03 vezes 1,03, ou 100 vezes 1,03 elevado ao quadrado. No final do 10º mês, o seu saldo, se você não retirar nem colocar mais capital no banco, será 100 vezes 1,03 elevado a 10, ou seja, o capital inicial multiplicado pelo juro elevado ao tempo de aplicação. Nós temos também aqui o gráfico da função exponencial. Como podemos observar, o gráfico formado não é uma reta. Para este tipo de gráfico, podemos então escrever f de x igual a 100 vezes 1,03 elevado a x em termos de função. Funções como esta são chamadas de funções exponenciais. Podemos observar aqui o gráfico da função. Temos também aqui uma definição para que a gente possa compreender melhor. F de x igual a b vezes a elevado a x. A função f de r em r positiva, definida por f de x elevado a elevado a x, com a pertencendo aos números irracionais positivos e a diferente de 1. Logo, é chamada de função exponencial de base A. O domínio dessa função é o conjunto real e o contradomínio é o real positivo, reais positivos maior que zero. Para que a gente possa entender a função exponencial, temos algumas propriedades bastante práticas que vêm nos ajudar. Primeiro, a elevado a x vezes a elevado a y é igual a elevado a x mais y, ou seja, a propriedade de base igual e expoente, multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e somos expoentes. A segunda propriedade é a base elevado a 1, onde iremos conservar a mesma base.
E a terceira propriedade, que é quando x for menor que y, p a elevado a x maior que a elevado a y, quando a for maior que 1 e x menor que y para a elevado a y menor que a elevado a x, quando a for menor, 0 for menor que a e a menor que 1. Como podemos ver, essas são as mesmas propriedades de potência. Além dos inteiros, podemos ainda ter números racionais reais. No caso dos juros, ainda existem juros ao dia, ao mês e ao ano, o que modifica o expoente na hora de calcular o juro na metade do período. No exemplo do ano, cada mês é 1 por 12 do ano. Para o caso do dia, cada dia é 1 para 30 do mês. Dizemos que uma função é crescente se para quaisquer x1 e x2 do domínio, x1 for maior que x1, implica y2 for maior do que y1 elevado a e. Decrescente se para quaisquer x1 e x2 do domínio, então fica x2 maior que x1, implica y2 é menor que y1. Para podermos ver melhor esses resultados, plote os seguintes gráficos exponenciais. f de x igual 2 elevado a x, g de x é igual a 10 elevado a x, h de x é igual a 1/4 elevado a x, e I de x, que é igual a 1/8 elevado a x. O que você pode observar? Bem, nas funções exponenciais podemos notar que o gráfico nunca intercepta o eixo horizontal, a função não tem raízes. O gráfico corta o eixo vertical no ponto 0,1. A função é contínua e bijetora. Os valores de y são sempre positivos, ou seja, a potência de base positiva é positiva. Portanto, o conjunto imagem é IM de conjunto imagem é igual aos números reais positivos. Vamos ver agora alguns exercícios de aplicação. Continuando, no caso, os exercícios. O número de bactérias de uma certa cultura pode ser prevista pela função n igual 2,0 vezes 10 elevado à 23ª potência vezes e elevado a k vezes t, onde e é um número irracional, k é uma constante positiva e t é o tempo em dias. Observando que o número inicial aumenta 100 vezes em 2 dias, qual o número de bactérias após 30 dias? Neste caso, iremos começar então a calcular n inicial. Então, primeiro, n é igual a 2,0 vezes 10 elevado à 23ª potência vezes e elevado a kt. Número inicial, n0 de bactérias. Para t igual a 0, fica n0 igual a 2,0 vezes 10 elevado à 23ª potência vezes e elevado a k vezes 0. n0 é igual a 2,0 vezes 10 elevado à 23ª vezes e elevado a 0. Continuando, n0 é igual a 2,0 vezes 10 elevado à 23ª potência. Neste caso, então, n é igual a n inicial, que é n0, vezes e elevado a kt. n é igual a n inicial, que é n0, vezes e elevado a kt. Para a segunda aplicação, temos para t igual a 2 dias, então n é igual a
100 vezes N0, que implica N0 vezes E elevado a K vezes 2, igual a 100 vezes N0. E elevado a K vezes 2, que é igual a 100. Então, E elevado a K, entre parênteses, vezes E elevado ao quadrado, é igual a 10 ao quadrado. EK, então, é igual a 10. Neste caso, fica N igual a N0 vezes 10 elevado a T. Para T igual a 30 dias, temos N igual a N0 vezes 10 elevado à 30ª potência. Então, N é igual a 2,0 vezes 10 elevado à 23ª potência vezes 10 elevado à 30ª potência. N é igual a 2,0 vezes 10 elevado à 53ª potência. Então, N é igual a 2,0 vezes 10 elevado à 53ª potência, que é o número de bactérias. Bom, segundo exemplo. Construa o gráfico da função exponencial f de x igual a 3x elevado a x mais 2. Solução. Para x igual a 2, 3 elevado a menos 2 mais 2 igual a 3 elevado a 0 igual a 1. Para x igual a menos 1, 3 elevado a menos 1 mais 2 igual a 3 elevado a 1 igual a 1. Para x igual a 0, 3 elevado a 0 mais 2 igual a 3 elevado a 2 igual a 9. Para x igual a 1, temos 3 elevado a 1 mais 2 igual a 3 elevado a 3 igual a 27. Para x igual a 2, temos 3 elevado a 2 mais 2 igual a 3 elevado à 4ª potência igual a 81. Aqui temos os gráficos e os valores de x e de y. X, que a gente deu os valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E os valores de y encontrado, que foi 1, 3, 9, 27 e 81. Terceiro exemplo. O número de bactérias em um meio de cultura cresce aproximadamente, segundo a função nt igual a 2000 vezes 3 elevado a 0,04t, sendo t o número de dias após o início da experiência. Calcule. Na letra A aqui, ele está pedindo o número de N de bactérias no início da experiência. E na letra B, em quantos dias o número inicial de bactéria irá triplicar. Aqui temos, não é isso? Um gráfico. N de T menos igual a 2000 vezes 3 elevado a 0,04t. A solução. Bom, na letra A, ele pediu que o número de bactérias no início da experiência. Temos, sabendo que o início t é igual a 0, logo temos que calcular n igual a 0. N de 0 é igual a 2000 vezes 3 elevado a 0,04 vezes 0, substituindo t nesse caso. N de 0 é igual a 2000 vezes 3 elevado a 0. N de 0 é igual a 2000 vezes 1. N é igual a 2000. Logo, nesse caso, o número de bactérias no início da experiência foi de quanto? 2.000 bactérias. Na letra B, ele pede em quantos dias o número inicial de bactérias irá triplicar. Temos agora que o número inicial de bactérias de 2.000, que a gente encontrou na letra A. Quando ele triplicará, o número será de 6.000.
Logo, precisamos ter n de t igual a 6.000, mas n de t é igual a 2.000 vezes 3 elevado a 0,04t. Temos então que 2.000 vezes 3 elevado a 0,04t é igual a 6.000, onde 2.000 vezes 3 elevado a 0,04t igual a 2.000 vezes 3. 3 elevado a 0,04t é igual a 3 e 0,04t igual a 1. t é igual a 1 sobre 0,04. t é igual a 25. Então, para triplicar as bactérias no início da experiência, será necessário quantos dias? 25 dias encontrado. Bom, uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor T, anos após a sua compra, é dado por V de T igual a V0 vezes 2 elevado a menos 0,2t, em que V0 é a constante real. Se, após 10 anos, a máquina estiver valendo 12.000, determine o valor que ela foi comprada. Temos V de 10 é igual a 12.000. Então, V de 10 é igual a V0 vezes 2 elevado a menos 0, V de 10 é igual a V0 vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes 10, onde 12.000 é igual a V0 vezes 2 elevado a menos 2. 12.000 igual a V0 vezes 1/4, onde 12.000, 1/4 é igual a V0. V0 é igual a 12.000 vezes 4. Logo, a máquina foi comprada por 48.000.